O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, amém? Jesus está aqui conosco, e eu posso te provar, a palavra dele diz, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está presente, a presença dele está aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, e eu queria que você fosse boca de Deus nesse momento, para essa pessoa que está do seu lado, e dissesse a ela assim: nesses últimos 3 meses do ano, não fala como profeta, fala como uma pessoa que está, ela assim, ela né? Sim, fala, nesses últimos 3 meses do ano, Deus vai transformar todo medo em coragem. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor Jesus. Nesses últimos 3 meses que faltam para findar 2025, eu declaro sobre a sua vida, nessa noite, você vai começar a viver as maravilhas do Senhor Jesus. Você vai começar a viver coisas sobrenaturais, que você não viveu o ano todo. Eu declaro que estão abertos os céus sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua vida financeira, sobre a tua vida amorosa, aleluia. Hoje é o primeiro dia do mês, e eu declaro que nesse mês você vai dar passos de fé, você vai dar passos de ousadia. Deus vai transformar todo medo em coragem, porque a palavra do Senhor nos garante que Ele nos deu espírito de ousadia, aleluia, e não de covardia. E eu tenho uma palavra para o teu coração. Abre a tua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Todos encontraram? Amém? Glória a Deus. Então acompanhe comigo essa leitura. A palavra do Senhor fala assim no livro de Josué capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele estiver escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coloque a mão sobre o seu coração nessa noite, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Essa é a palavra do Senhor, e a tua palavra já declara sobre ela mesma que todas as manhãs ela se renova de uma forma sobrenatural.
Pai, eu quero, Senhor Jesus Cristo, te pedir que nesse momento o Senhor abra sobre nosso coração, sobre o nosso entendimento, a revelação da Tua Palavra. Que nessa noite, Espírito Santo, a Tua Palavra, ela vá e ela cumpra aquilo para que ela foi designada. Pai, que a Tua Palavra, ela encha os nossos corações nessa noite de fé, que a Tua Palavra, ela encha os nossos corações nessa noite de entendimento. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, que a Tua Palavra vai tocar o Teu povo nessa noite, que onde estiver, Senhor, um coração nessa noite que chegou cheio de dúvida, a Tua Palavra vai esclarecer. Pai, eu só sou, Senhor, um mensageiro daquilo, Senhor Jesus Cristo, que Tu colocou, Senhor, na Tua Palavra, e que nessa noite, Senhor, o Teu povo possa estar receptivo para aprender, escutar e entender a Tua Palavra. Espírito Santo, permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Será que eu posso ouvir um amém? Um glória a Deus, um aleluia. Aleluia. Você acabou de ler comigo o primeiro capítulo do livro de Josué. E eu queria, antes de começar a falar sobre Josué, eu queria dar a você um breve resumo de quem era Josué. Quem era Josué? Josué era servo de Moisés. Moisés, homem chamado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão. E a Bíblia fala que Josué era seu servo. Josué servia a Moisés. O que a Bíblia também fala a respeito de Josué é que quando Moisés manda os seus espias para espiar a terra, Josué também estava lá, e Josué foi um espia que ele não olhou para as circunstâncias, mas ele usou da fé. Josué era um homem que caminhava com Moisés, que servia com Moisés, enquanto todos os outros espias foram espiar a terra e ficaram com medo pelos gigantes. Josué, ele não teve medo das circunstâncias, mas ele teve fé em Deus. Josué e Caleb. Então o que a Bíblia fala de Josué é que ele era esse servo, ele servia a Moisés, ele aprendeu a servir a Moisés. Mas o capítulo 1 de Josué, que eu e você acabou de ler, você vai ver Josué em uma das fases da sua vida que é meio difícil. Por quê? Porque um homem que servia um dos profetas que tratava com Deus face a face, que era Moisés, está numa situação de uma briga e de um questionamento interno. Ele está no momento em que o externo ele não estava brigando, era um líder de guerra, que nesse momento, nesse capítulo, ele estava sofrendo interiormente, que quando Jesus vai falar com ele está passando por um momento de guerra interior. E hoje, uma das maiores batalhas do século, uma das maiores batalhas do mundo, é as guerras interiores, aquela guerra que ninguém vê. A guerra exterior, quando está difícil no trabalho, quando tem uma situação difícil, quando você está passando por alguma coisa, é até fácil, você vai lá, ora, resolve, luta, corre. Mas uma das piores fases na vida cristã e na trajetória da caminhada cristã é essa batalha interior. E como eu falei para você, Josué, o servo de Moisés, Josué, um homem de fé, um homem que não olhou para as circunstâncias, não olhou para os gigantes, mas ele tinha uma fé diferenciada. Nesse momento, Deus vai falar com ele. Por quê? Porque Moisés morre. Moisés morre e Josué fica numa situação de: o que é que eu faço agora? Moisés morre e Josué fica: meu Deus, o que é que vai ser agora do povo? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. E esse conflito interior dentro de Josué. E é engraçado que quando nós lemos o capítulo 1 de Josué, quando Deus vai falar com ele, ele fala primeiramente assim, Moisés, servo do Senhor,
está morto. Moisés, meu servo, é morto. Imagina Josué vivendo aquele conflito interior, sem saber o que fazer com o povo. Antes ele era um soldado do exército, um general de guerra que lutava batalhas, agora está passando por um conflito interior. E Deus vai falar com ele, e a primeira coisa que Deus fala com ele, diz: ó, Moisés, o meu servo, está morto. Mas Josué estava nesse conflito interior. Como substituir alguém o qual Deus tratava com ele face a face? Josué era apenas um general de guerra, mas em meio a essa mudança ele se sentiu pequeno. Ele se sentiu pequeno para tal ofício. Ele fica nessa guerra interior. E Jesus aparece para ele, Deus aparece para ele, e a primeira coisa que ele fala, ele diz: ó, Moisés, meu servo, está morto. Deus dá uma palavra a Moisés de luto, dizendo assim: ó, eu sei que você está com seus conflitos interiores, eu sei que você está sem saber o que fazer, mas deixa eu te falar, meu servo Moisés morreu, mas eu tenho uma palavra para ti: dispõe-te e atravessa esse Jordão. O que eu quero te falar com isso nessa noite, talvez você chegou aqui, você está vivendo conflitos interiores, você pode ter perdido coisas durante todo esse ano, e nesses 3 últimos meses do ano, você deve estar pensando: ah, Senhor, não sei o que vai acontecer, e você está com questionamentos interiores. Mas deixa eu te falar, às vezes as perdas da vida, o que você perdeu ou o que você está perdendo, é Deus usando para te promover de uma posição de general para uma posição de líder. Você não entendeu? Moisés era general de guerra, Josué era general de guerra e servo de Moisés, mas ele estava em conflito. E a primeira coisa que Deus fala com ele, diz assim: ó, Moisés morreu, mas eu tenho uma palavra para ti, Josué: dispõe-te e atravessa esse Jordão. Às vezes, para Deus nos mudar, nos tirar de uma posição de medo, para nos levar para uma posição de coragem, vai ter coisas que eu e você vai precisar perder, vai ter pessoas que eu e você vai precisar sair da nossa vida, para que Deus te tire de uma posição de medo e de dúvida, e te coloque numa posição de coragem e de entendimento. O que Deus estava dizendo a Moisés: ó, ele morreu, mas eu tenho uma palavra para ti: dispõe-te e atravessa esse Jordão. Deixa eu te falar, eu não sei qual é o Jordão da tua vida que você tem que atravessar, mas o Espírito de Deus te trouxe aqui. Eu tenho uma palavra para ti: dispõe-te, levanta e atravessa logo esse Jordão. Se é perdão, libera. Se é para fazer caminho de volta, faz. Se é para caminhar conforme o Senhor quer, caminha. Mas se levanta, meu irmão. E às vezes Ele precisa tirar pessoas ou situação da nossa vida para nos tirar dessa posição, para nos fazermos mudar, transicionar. Então aquilo que parece perda para você, pode ser a oportunidade de Deus te elevar de nível. Aquele trabalho que você acha que você perdeu, às vezes é oportunidade de Deus para te elevar em outro nível e te dar um emprego muito melhor. Então, meu irmão, deixa eu te dizer, tão somente confia no Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então como é que eu posso dizer que as perdas da minha vida
Como é que eu posso dizer que aquilo que sai da minha vida não está cooperando? Está cooperando porque eu amo a Deus e eu creio naquilo que a palavra declara sobre mim, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Josué estava vivendo uma fase de questionamento, sem saber o que seria do povo, mas Deus aparece para ele e diz assim: ele morreu, mas eu tenho uma palavra: dispõe-te e atravessa o Jordão, tu e esse povo, para a terra que eu já garanti. Dispõe-te. E essa palavra é muito poderosa. Sabe por quê? Porque ela nos traz uma mudança, ela nos traz uma transição. Ela nos traz o dispõe-te, ela nos traz... No reino espiritual é uma transição, é uma mudança. Você pode ter vivido todos esses anos, todos esses meses desse ano de 2025 de uma forma, mas Deus está te dizendo nessa noite: meu querido, dispõe-te, te levanta. Os questionamentos não podem te parar, o medo não pode te travar, a dificuldade não pode ditar quem você é, a escassez não limita o seu Deus. Dispõe-te, igreja do Senhor Jesus. E Deus inicia com Josué essa promoção dando a notícia para ele: Moisés morreu, meu servo Moisés está morto. O que é que Deus queria? O que é que Deus queria com Josué? Eu falei para você que Josué, ele era o quê? Ele era um general de guerra. Mas o que que Deus estava falando com Josué? Josué, eu quero te tirar da posição de general de guerra e te levar a outra posição. E qual era a posição que Deus queria para a vida de Josué? Queria tirar ele de general para líder. Mas sabe por quê? Porque general, ele tem a visão da batalha, mas o líder, ele tem a estratégia da guerra. Deixa eu liberar essa palavra sobre você, meu querido, minha querida. Deus quer te tirar de uma posição de general, onde você está lutando com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento, para te levar para uma posição onde Ele vai te dar estratégias de vencer essa batalha, onde Ele vai te dar estratégias de você caminhar em frente. O que Deus tem para a igreja dele é visão de estratégia. Até aqui você lutou com as suas forças, mas nesses últimos 3 meses, Deus vai te dar estratégias diferentes. Josué já sabia lutar, ele era um general. Josué tinha fé, ele vai espiar a terra, ele vê gigante, ele não, mas Deus nos deu aquela terra. Mas agora ele precisava guiar o povo, debaixo da direção divina de Deus. Então Deus já chega para ele dizendo assim: essa pessoa já saiu da tua vida, agora eu vou te levar a um outro nível. Dispõe-te e atravessa o teu Jordão. E no reino espiritual, o Jordão é alguma coisa que está se travando, é algo que te impede de chegar do outro lado. Mas se o Espírito Santo te trouxe nesse culto fé nessa noite, meu irmão, eu quero dizer que esse Jordão, ele vai atravessar de mãos dadas contigo. Esse Jordão, ele está te dizendo assim: vai, dispõe-te, atravessa esse Jordão, porque eu estou contigo, aleluia. Então Deus queria tirar Josué dessa visão de general e colocar ele nessa posição de líder, o qual recebe a estratégia, o qual guia o povo debaixo da direção divina de Deus. Até aqui você pode ter vivido pela visão, mas Deus quer te entregar estratégias. E aqui eu começo a pregar e Deus dá a receita exata a Josué. Deus dá a receita exata a Josué. Deus dá a receita exata da diferença de quem luta com as suas próprias forças e de quem recebe a estratégia do alto para lutar e para guiar e para caminhar. E a primeira coisa que Deus diz
Ele dá uma direção. Quem está comigo? Meu querido, quando Deus fala, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa a este Jordão. O que é isso? Diga comigo, direção. Repita de novo, diga direção. Deus, Ele dá uma notícia, diz assim, ó, acabou esses questionamentos, e dá uma direção. Ele dá uma direção a Josué, dizendo assim, atravessa o Jordão. Símbolo de uma grande transição. Aquele povo estava de um lado, o Jordão estava no meio. Eles precisavam atravessar para começar a pisar na terra que foi garantida pelo Senhor. E às vezes nos nossos questionamentos interiores, os nossos Jordões são a dúvida, o medo, a escassez, o caos. Mas chegou a hora de atravessar essa fase, chegou a hora de transicionar, porque Deus, Ele está te dando direção nessa noite, te dizendo, para essa batalha eu vou te dar uma direção diferenciada, eu vou te dar uma estratégia nova, eu vou te dar um caminho diferente. Então a primeira coisa que o Senhor dá como receita a Josué, Ele dá uma direção. O Senhor sempre Ele nos dá uma direção. Eu estava na rádio essa semana passada gravando com o pastor João, ele me convidou. E a gente falava sobre a voz de Deus e a voz do mundo. Quando você recebe o direcionamento de Deus, Ele traz paz, traz conforto, você caminha. Então deixa eu te dar essa dica nessa noite. Quando você for fazer alguma coisa e não tiver paz no seu coração, não faça. Porque a voz do mundo está ecoando mais que a voz de Deus. Ore para pedir mais direcionamento, discernimento. Porque quando é o direcionamento de Deus, meu irmão, te traz uma paz. Que quando vê você está indo, você está caminhando, você está assinando. Então a voz de Deus nos traz isso. Nos traz essa paz. Porque Ele diz que Ele é aquele que nos dá a direção, mas Ele não nos abandona no percurso. Ele é aquele que nos aponta a direção, mas Ele vai conosco no caminho. Então não tem como eu receber um direcionamento de Deus e o caminho está tenso, está com medo, está duvidoso. Meu irmão, se é caminho do Senhor e direcionamento dEle, pode dar vento, pode dar tempestade, pode dar problema, mas Ele está contigo e você se mantém de pé. Deixa eu te falar, você pode ter vivido até aqui sem direção, mas nesses últimos 3 meses, Deus está te dando a direção certa. Porque a direção dele não traz dúvida no nosso coração. Moisés conhecia Deus, mas Josué também conhecia. E quando Josué escuta a voz de Deus, ele logo segue, porque a palavra diz: quando Deus fala, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel, logo eles vão. Josué logo direciona o povo para atravessar o Jordão. Se você for no capítulo 1, versículo 10, você vai ver que a palavra vai dizer: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e dizei ao povo: provendo-os de comida, porque 3 dias passarás este Jordão. Quando é voz de Deus, meu irmão, não traz dúvida para o teu coração. Então se o Senhor falou, só vai, meu querido. E essa é a primeira receita que Deus dá a Josué: direção. E a segunda receita, Ele fala: eu já dei a terra já é vossa, onde pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés. Mas ele chega para Josué e fala assim: Josué, seja forte e corajoso. Meu Deus, imagina comigo um general de guerra que ia na frente da batalha. Pense comigo, esse homem, ele já não era forte e corajoso. Esse homem já não tinha fé de enfrentar exércitos.
Mas Deus olha para Josué e diz ele assim, ó, ser forte e corajoso. Sabe por quê? Porque nas batalhas que ninguém vê, nas batalhas internas que você passa, você tem que ser forte e corajoso, porque o seu nível não é mais de ficar prostrado, o seu nível é de se levantar em ousadia, em intrepidez, dizer, eu chorei, mas agora eu me levanto no nome do Senhor Jesus. Eu caí, porque a palavra dele nos garante, pode 7 vezes cair um justo, e ele levantará, aleluia. Era essa força que Deus estava dizendo a Josué, seja forte e corajoso. Deus estava dizendo a um general, que a força do próprio braço, resolve só algumas batalhas, mas a força da fé e da convicção no Senhor Jesus, derruba gigantes, muralhas. Josué ele até podia ser forte no campo de batalha, mas Deus queria liberar sobre ele uma força que não era apenas para ganhar batalhas externas, mas era para ganhar batalhas internas. Paulo declara no livro de Filipenses capítulo 4, 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas das vezes achamos que o que nos fortalece é o que está no externo, mas deixa eu te dizer, meu querido, você é homem natural, vive no mundo natural, mas você carrega dentro de você algo sobrenatural, e é chamado Espírito Santo de Deus. E a força que vem do Senhor é quando o seu espírito está alimentado, quando você alimenta o Espírito Santo que está dentro de você. O que Deus estava dizendo a Josué, ó, tem guerras que você ganha com o seu braço, coragem, força, mas a força e a coragem que eu estou liberando sobre a sua vida é essa: você pode todas as coisas, mas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas, mas aquele que não te deixa cair está contigo. Você pode todas as coisas, mas quem te fortalece é Ele. Oh, aleluia. Quem te fortalece é Ele. Era essa a força que Deus estava dizendo a Josué. É essa força que o Senhor Jesus quer liberar sobre você nessa noite. De entender que você pode tudo naquele que te fortalece. Que as batalhas internas são ganhadas na força daquele que te fortalece. E ele continua dando a receita a Josué. E essa eu acho poderosíssima. Ele deu uma direção. Ele disse a Josué, seja forte e corajoso. E agora ele fala para Josué não se distrair. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Deus estava elevando o nível de Josué, tirando ele da posição de general para a posição de liderança e de guia do povo. Estava dando a ele uma receita, dizendo a ele assim: ó, eu sempre vou ter direção para ti, segue a minha direção. Estava dizendo a Josué, ó, ser forte e corajoso, a minha força que te sustenta, a minha força que te estabelece, não é a força do teu braço. E agora ele estava dizendo a Josué assim, ó, não se distrai. Como assim, pastor? Ele diz a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Deus estava dizendo a Josué, ó Josué, essa lei,
ela não pode apartar da tua boca, sabe por quê? Porque essa lei, ela fala de mim. E se tu anda comigo, eu ando contigo. E se tu anda comigo, eu tenho direção. E se tu anda comigo, eu te sustento. Então não te aparta-se dessa lei, porque essa lei, ela fala de mim. E se você caminha comigo, você tem que buscar saber de mim. E se você caminha no meu caminho e quer direcionar o meu povo, isso tem que ser o teu guia. Isso tem que ser uma coisa que você não pode deixar de fazer, é não se distrair da palavra da minha lei. Eu quero te trazer um entendimento nessa noite. Certo dia eu escutei uma história de um pai que tinha 2 filhos, e esse pai, ele chega com uma caixa de chocolate, e ele tinha um filho mais velho, um filho mais novo, e o filho mais... Quando esse pai chega com essa caixa de chocolate em casa, o filho mais velho, que logo estava na sala, viu o pai chegando e viu em sua mão a caixa de chocolate. E logo o filho disse assim: chocolate, eu quero. E o pai olhou para ele e disse assim: tá, eu dou um chocolate para você. E o pai segue andando dentro de casa, e o filho mais novo vê o pai e também vê a caixa de chocolate em sua mão. Mas quando ele vê o pai, ele corre para os braços do pai e começa a dizer: pai, como eu estava com saudade. Pai, que bom que o Senhor chegou. Pai, como é bom ter o Senhor em casa. Pai, como é bom estar na tua presença. E após falar com o pai, ele olha para a caixa de chocolate e diz assim: pai, chocolate. Aí o pai olha para ele e diz assim: sim, eu te dou a caixa. O que eu quero te dizer com isso? Aquele que só olha para as mãos de Jesus, está deixando de desfrutar daquilo que Jesus é. Deus te trouxe aqui para te dizer: não aparta-te de mim, o meu livro, porque se o meu livro procede de mim, e você busca a mim, tudo que tem aqui é promessa para a tua vida, e tudo que é do Pai é teu, e tudo que é do Pai é teu. Mas há uma diferença na intimidade daqueles que só olham para as mãos e daqueles que buscam o Pai para o completo. Mas há aqui um povo que busca o Pai para o completo, e Ele está te dizendo: tudo que eu tenho eu libero sobre a sua vida. Mas quando você entender que você não tem que só buscar as mãos, o que eu quero te dizer, não é só quando o documento está difícil de sair, não. Não é só quando a vida financeira está abalada, não. Não é só quando tem guerras interiores e exteriores, não. Deus estava dando a receita a Josué. Josué, em todo tempo, não te aparta desse livro da minha lei, porque ele procede de mim. E se você anda comigo, Josué, você tem que buscar saber quem eu sou e o que eu quero. Mas existem filhos que só estão olhando para as mãos do Pai e deixando de desfrutar daquilo que o Pai é. E quando existem guerras interiores, você está sem saber o que fazer. Mas Deus dá essa receita a Josué e te entrega essa chave nessa noite. Deus está te ensinando nessa noite, Josué. Eu tenho direção para a sua vida. Josué, seja forte e corajoso, não é a força do seu braço, eu que te sustento. E Josué, quer viver milagre? Não aparta esse livro da tua boca. Pelo contrário, medita nele dia e noite. Dia e noite. Deixa eu te falar, nesses últimos 3 meses do ano, você pode ter vivido de uma forma diferente, mas eu quero te desafiar a você viver de uma forma intencional. Porque eu declaro que você vai viver milagres extraordinários.
mas não só pelas mãos do que o Pai pode nos dar, mas pela presença dele que já é poderosa. Então como um profeta de Deus nessa noite, eu declaro que além do mais das coisas materiais, eu declaro experiências sobrenaturais. Ei, você vai alcançar o seu bairro, ei, você vai alcançar aquela pessoa do trabalho que você acha que não tem jeito. Ele vai te dar ousadia, estratégia, entendimento. Ei, antes das mãos do Pai, Ele vai te usar de forma sobrenatural sobre essa nação. Se coloca de pé nessa noite. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu declaro que nessa noite o Senhor Jesus, Ele libere para você estratégias, como Ele liberou sobre a vida de Josué. E a palavra do Senhor vai dizer que Josué guia o povo. Deus, Ele eleva ali da posição de general para a posição de líder. E nessa noite eu declaro no reino espiritual que você vai passar de ter a visão apenas da guerra, e você vai começar a ter visão da estratégia da batalha. Eu declaro pela fé que você vai ser forte e corajoso, não mais com a força do seu braço e o seu próprio entendimento, mas assim como Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece. Assim você vai caminhar, não só esses últimos 3 meses, mas em 2026, em 2027 e até que o Senhor venha. Eu declaro que você vai começar a se relacionar com o Senhor, não por aquilo que as mãos dele pode dar, mas por aquilo que a presença dele pode te acrescentar. Ei! Você vai começar a viver coisas sobrenaturais. Ele vai te dar autoridade para você expulsar demônios, para você curar enfermos pela fé. Eu declaro que você vai viver uma fé extraordinária, uma fé sobrenatural, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível àquele que crê. Ei, deixa eu te falar, a fé não limita a Deus e nem a Deus limita a fé. Tudo é possível àquele que crê. Você vai viver o sobrenatural, eu declaro em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, ainda em oração, não deixe esse momento, comece a entregar todas aquelas batalhas que você acha que são impossíveis. É o momento certo de você se revestir no Senhor. Mas eu não poderia sair daqui sem dar 2 oportunidades. Talvez você chegou nesse lugar e você nunca teve a chance de confessar o Senhor como seu único, suficiente Salvador. E você tem vivido batalhas internas e também externas, que você tem pensado em desistir, eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que buscar. Mas deixa eu te dizer, você chegou no lugar certo e diante da pessoa certa, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus que está aqui. Então, se você nunca teve essa chance de entregar a sua vida
ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, levante a sua mão, nós queremos te conhecer. Ou você chegou aqui e até já entregou a sua vida ao Senhor, mas em algum momento você desviou a rota, você deixou de viver aquilo que o Senhor tinha para a sua vida, você andou em caminhos que não agradavam ao Senhor, mas você chegou nessa noite e escutou essa palavra, e Deus ainda tem direcionamento para você. É hora de voltar para a casa do Pai. Se você é essa pessoa também, levante a sua mão. Se você quer aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, ou voltar para a casa do Senhor Jesus, não saia daqui sem fazer de novo a sua aliança. Não saia daqui e não declarar isso sobre a sua vida. Então, se você é essa pessoa, levanta a sua mão. Eu quero te conhecer, eu quero orar por você sem nenhum constrangimento. O Senhor tem direção para a sua vida. Não saia daqui pensando que você está sozinha. Há um novo de Deus para você viver. Há um novo nível de fé para você acessar. Então, se você é essa pessoa, estenda a sua mão bem alta, a sua mão direita. Deixa eu te conhecer, deixa eu orar pela sua vida. Se não tem ninguém, amém. A palavra do Senhor diz que nem é por força e por violência quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu te dizer, continua buscando a face do Senhor Jesus, porque Ele tem um novo nível de fé liberado sobre a sua vida, amém? Quantos creem, pode declarar, glória a Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus, isso, aplauda o nome dEle. Misture suas palmas com glória a Deus, com aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Toca nessa pessoa que está do seu lado, diz ela: você foi abençoada? Glória a Deus. Diz ela: te espero domingo, sexta, quarta-feira que vem. Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Estenda suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça pela tua presença, nós te damos graça pela tua palavra, nós te damos graça, Espírito Santo de Deus, por mais um culto fé, o Senhor ativar a nossa fé. O Senhor está aqui no nosso meio, Senhor, é tão bom a tua presença. Pai, nos leva em paz para as nossas casas, Espírito Santo, que seja uma continuação de semana abençoada. Nós declaramos um final de semana poderoso na tua casa, Pai. Pai, muito obrigado pela tua presença, e que a tua presença permaneça conosco nessa semana, nesse mês, nesse ano, e até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Vá com Deus, Deus abençoe você, a sua casa. Glória a Deus. Você de casa, Deus abençoe você. Te esperamos na nossa próxima programação aqui online ou presencial. Se você pode, esteja conosco sexta-feira, culto Legas, ou domingo em alguns dos nossos cultos. Deus abençoe, partilhe essa palavra para abençoar mais pessoas, amém? Deus abençoe a sua casa.